Glória a Deus. Agora sim, abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 27 ao 29. Vamos ler. Marcos 8, 27, 29. Tentarei ser bem breve e sucinto devido até o horário. Marcos capítulo 8, versículo 27 diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, tome o seu assento, adore o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Glorifique o Senhor, a sua presença, a beleza da sua santidade. Meus queridos irmãos, nessa noite eu queria abordar um assunto que me chamou muito a atenção, que nessa simples pergunta, em uma conversa que Jesus faz aos seus discípulos, são duas perguntas. Jesus simplesmente chega com eles, chama eles para um canto e diz assim: Quem os homens dizem que eu sou? E eles começam a dar diversas respostas. Eles dizem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. Jesus para e olha para eles e diz assim: Mas e vós, vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Só que para a gente entender um pouquinho dessa pergunta, a gente precisa voltar no começo do capítulo 8. Por que Jesus chega com os seus discípulos e indaga a eles tal pergunta? Pergunta essa que eu tenho certeza que é muito conhecida nossa, porque todos nós um dia nos perguntamos também: o que estão pensando de mim? O que aquele grupo de pessoas pensa a meu respeito? O que alguém ou que tal pessoa pensa sobre mim? Só que nós, quando nos perguntamos o que alguém pensa de nós, quando nos perguntamos qual o pensamento das pessoas tem a nosso respeito, nós temos uma ideia de aceitação. Nós temos tal ideia de promoção, de ser aceito. A nossa preocupação é de estar bem aos olhos das pessoas. A nossa preocupação é de estar bem vestido, bem apresentável, de não estar de forma desagradável à vista de ninguém, porque nós queremos passar uma imagem que muitas vezes nós não temos, e queremos mostrar isso e nos preocupamos demais, a ponto das vezes nem dormir, nem fazer outras coisas, preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Só que Jesus era diferente, porque em Jesus não há variação. Jesus, Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Jesus, quando pergunta, havia uma finalidade, havia um propósito que não é o mesmo propósito quando eu e você perguntamos o que as pessoas pensam a nosso respeito. Para a gente entender isso, a gente volta lá no capítulo 8 e a gente olha a seguinte história de Jesus multiplicando os pães. No capítulo 8 de Marcos, ele começa relatando a segunda multiplicação dos pães. Essa história é muito conhecida. Jesus chega, está num lugar pregando, milhares de pessoas, aproximadamente 4.000 pessoas, essa história diz. E Jesus fala e prega, e de determinado momento há uma compaixão muito grande pelo povo, e ele então diz assim: eu tenho compaixão desse povo, já está há muito tempo com a gente, está com fome, não tem alimento, e se eu mandar eles embora agora, vão desfalecer no caminho. E a história você sabe. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem é que tem pão aí? Alguém tem algum alimento? E no meio deles alguém levanta e diz assim: aqui tem uns pães, tem peixe. Jesus pega aqueles pães,
pega aquele peixe, chama os discípulos para si e diz assim: olha, vamos fazer milagre. Começa a partir os pães, dá nas mãos dos discípulos e todo mundo é alimentado, até sobrarem 7 cestos. 7 cestos sobraram para 4.000 homens. Quando Jesus alimenta aquele povo todo, ele vai embora, despede o povo vai embora para casa, feliz da vida. Jesus entra no barco, logo chegam os fariseus com ele e começam a questionar e começam a indagar ele, dizendo assim: ei, Jesus, olha o seguinte, quero ver um sinal, faz um sinal para a gente do céu aí, manda um sinal para a gente acreditar que tu é o Messias. E começam a contestar com Jesus, e Jesus fica irado com aquilo. Jesus diz assim para ele: geração incrédula, para essa geração não tem sinal nenhum. Para essa geração não tem sinal nenhum. Jesus entra no barco de novo, chama os discípulos e diz assim: ei, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos se assustam com aquilo porque sobrou 7 cestos de pão, e quando eles entram no barco, eles percebem que não levaram nenhum pão. Haviam esquecido, não tinha alimento. E naquele tempo era muito difícil, era muito raro acontecer isso, de andar sem alimento. E devido talvez ao movimento de multiplicar pães, acabaram não levando os pães. Jesus chama eles e diz isso: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E eles ficam entre eles perguntando: mas que fermento é esse? Será que é porque a gente não trouxe pão? Será que é porque a gente esqueceu do pão e não tem pão nenhum? Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, sabendo do que eles discutiam entre eles, Jesus chega e diz assim: por que vocês estão falando dos pães? Eu não estou falando de pão. Não é de pão, de alimento físico que eu estou falando. Então que fermento era esse? Porque fermento, você sabe que é um elemento que você coloca no pão, no alimento, para crescer, para dar volume. Esse é o papel e a finalidade do fermento. Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Fariseus eram os religiosos da época. Jesus estava dizendo: ei, cuidado para você não crescer muito e de forma vazia. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha para esses homens bem apresentados, bem vestidos, bem conceituados pela sociedade, porque o povo olhava para eles e dizia assim: ali são homens de Deus, porque estão vestidos, estavam fazendo o papel da religião, representavam Deus da religião dos judeus, e estavam lá, só que eram vazios, eram apenas inchados, eram apenas crescidos, mas eram vazios de Deus, eram vazios da palavra. Jesus estava advertindo os seus discípulos: cuidado com isso, cuidado para vocês não chegarem a tal ponto de crescer tanto, porque quando você coloca fermento num pão, vai para a bandeja a mesma quantidade, mas ele sai dali diferente, não acrescentou nada, não cresceu nada internamente, apenas é uma imagem, apenas por fora, mas por dentro é vazio. Jesus estava dizendo: cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes representa o secularismo. O fermento de Herodes representa as coisas do mundo tentando entrar dentro da igreja, e parece tudo normal. Parece que não está mudando nada. O mundo vem, as filosofias do mundo vêm e vai entrando dentro da igreja, e a gente vai se conformando e achando que é tudo normal, achando que pode fazer tudo aqui dentro, achando que pode, não pode. Com Deus não há variação, em Cristo não há variação, Ele é sempre a mesma coisa. O que muda é o pensamento dos homens, o que muda é a filosofia do mundo, mas em Cristo todas as coisas são as mesmas coisas, não mudam. Se Ele te fez santo, você tem que permanecer santo. Era disso que Ele estava falando: cuidado com esse fermento, cuidado com isso, que isso vai manchar, isso vai entrar e vai arrebentar com vocês. Jesus chama eles e Jesus chega para eles assim. Quando Jesus começa a falar isso, eles ficam assustados. Jesus chega para eles e diz assim: como é que pode vocês não entenderem o que eu estou falando? Jesus questiona e diz assim:
na primeira multiplicação de pães que eu fiz, quantos pães sobraram? Eles disseram 12 cestos. 12 cestos de pães, alimentando um mínimo de 5.000 pessoas. Aí Jesus disse assim: e agora, nessa outra multiplicação, quantas cestas de pães sobraram? O povo diz 7, os discípulos dizem 7 cestas. Jesus pergunta para eles: e como é que vocês não entenderam? Como é que vocês não estão entendendo o que os fariseus estão colocando? Como é que vocês não estão entendendo que eu estou aqui? Jesus estava se revelando e eles ainda não haviam entendido. O povo também não havia entendido. Ninguém havia entendido. Jesus sai daquele lugar e passa por uma cidade, ainda cura um cego e segue viagem. E quando ele segue viagem, entra nesse contexto que nós falamos. Jesus para pensar. Imagina Jesus olhando, dizendo assim: não, está estranho esse negócio. Chama os discípulos deles e diz assim para eles, reúne cada um deles, diz assim: o que o povo está dizendo que eu sou? O que o povo está pensando de mim? Sabe por que Jesus perguntou isso? Porque havia milhares de pessoas atravessando o rio, atravessando o mar. Jesus ia para Cafarnaum, o povo ia para Cafarnaum. Jesus saía de um lugar para o outro, o povo ia atrás dele. Milhares de pessoas passavam 2, 3 dias atrás de Jesus. E Jesus alimentava todos eles. Jesus dava pão, mandava eles sentar, pregava a palavra. Só que Jesus começou a perguntar que a intenção do coração deles era outra. Jesus começa a perguntar que a intenção do coração deles não era ele próprio, mas o que ele podia dar. O pão que ele alimentava, o pão que ele dava para o povo sentar e saciar a fome dele e ir embora para casa. E quando o pão acabava, eles voltavam de novo, porque sabiam que em Jesus tinha pão. Jesus para e diz assim: opa, eles estão me buscando pela intenção errada. Eles estão vindo atrás de mim pelo motivo errado. E não é isso que eu quero. Jesus, quando entendeu isso, certa ocasião lá em João 6, Jesus da mesma forma começa a falar sobre o pão da vida. Quando Jesus entende isso, ele muda o discurso dele. Ele começa a falar que ele é o pão da vida. E todo mundo se assusta com aquele discurso, porque ninguém conhecia. Para nós hoje é fácil entender que ele é o pão que veio do céu, mas naquele tempo não. O povo entendia e achava um absurdo, achava uma blasfêmia Jesus falar que ele era o pão da vida. Começaram a se esvaziar, um por um. E eles dizem assim: dura coisa é esta palavra, não há quem possa ouvir isso. E começam a sair, um por um. Vai todo mundo embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim, os 12, diz assim: ei, vocês aí, não querem ir também? Vão embora, podem ir. E um deles diz assim: Pedro, Senhor, para onde nós iríamos? Para onde, para quem nós iríamos, se só em Ti há palavras de vida eterna? Pedro, eu imagino Jesus olhando para eles assim: vão embora também. Porque todo mundo foi embora? Porque o pão acabou. O povo olha para Jesus como um objeto. A igreja no século 21 olha para Jesus como simplesmente uma forma, um método de alcançar alguma coisa, porque está cheio de lugar por aí que na segunda-feira é culto da bênção, na terça-feira é vassoura de fogo, na quarta-feira é não sei o que, na quinta é vitória para lá. Ei, cadê os adoradores que adoram Cristo em espírito e em verdade? Chega de interesse no meio da igreja. Amar a Deus é muito mais do que simplesmente ganhar alguma coisa dele. Amar a Deus vai além disso. Jesus chama os 12, assim: que o povo está pensando que eu sou. E eles começam a dizer: bom, eu fico imaginando, sei lá, no meu Facebook, acabaram de dizer agora que o Senhor é João Batista. Aí o outro vem: não, aqui no Instagram acabaram de dizer que o Senhor é Elias. Aí o outro vem: não, mas estão dizendo que o Senhor pode ser um dos profetas. Todo mundo teve voz, todo mundo começou a falar, tinha uma resposta para dar, todo mundo tinha alguma coisa para dizer. Cada um via Jesus de uma forma, percebe? Cada um enxergava Jesus por um ângulo diferente. Para uns, Jesus é simplesmente o pão que pode saciar sua fome física.
Para outro, Jesus é só uma porta de emprego. Para outro, Jesus é o que te convém, é o que convém para mim, é o que convém para você. E Jesus não é só isso não. Permita-me te dizer, Jesus é muito mais que uma porta. Jesus é muito maior que qualquer coisa que você precise nessa terra. Não diminua Jesus, porque Ele é grande, Ele é Deus, Ele é Salvador da humanidade. Todo mundo respondeu, os 12 ficaram olhando e disseram assim, bom, é isso que estão dizendo lá fora. Lá fora é isso que estão dizendo. Jesus pega eles pelo pé e diz assim, bom, isso eles estão dizendo lá. Mas eu quero ouvir de vocês, da boca de vocês que andam todo dia comigo. Vocês aqui que dizem que me conhecem. Vocês que estão aqui dentro comigo, cantam comigo, comem comigo, dormem comigo. O que eu sou para vocês? E eu venho te perguntar nessa noite, igreja, o que Cristo é para você? Quando Jesus perguntou isso, eu imagino todo mundo baixando a cabeça, olhando aí. João deve ter falado, Felipe, é contigo, Felipe. E Felipe, não, fala aí, outro. Ninguém respondeu, ninguém falou nada, porque quando a palavra vem, ela entra, penetra e vai até a alma. E todo mundo ficou dizendo assim, refletindo, é verdade. O que eu estou fazendo aqui? Foi por isso talvez que Judas se decepcionou com Jesus, porque olhou e viu que ele não era aquilo que ele precisava, não era aquilo que ele esperava, e foi embora. Quando Jesus falou isso, todo mundo disfarçou, porque quando é um momento desse, ninguém tem nada para falar, cada um fica caladinho em silêncio. Só que houve uma voz que rompeu a multidão. De novo Pedro levanta e diz assim, eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe que eu aprendo com isso? Que toda vez que Jesus pergunta alguma coisa, que toda vez que alguém precisa falar alguma coisa em nome dele, quando não tem ninguém para falar, sempre tem um que tem uma palavra, sempre tem um que quebra o silêncio e diz, eu sei quem tu és. Pode ter 12, pode ter 30, mas no meio desses sempre vai ter um que vai falar, que Deus vai dar a palavra. Jesus olha para Pedro e diz, disseste bem, foi o Pai que te revelou isso, porque homem nenhum podia falar isso. Pedro quebra o silêncio e mostra o que Cristo é de verdade. Quando Jesus ouve isso, Pedro falando dessa forma, falando que não tinha para onde ir, porque nele estavam as palavras de vida eterna, Jesus começa a mudar o seu discurso. Jesus mudou a sua pregação. Na sequência do texto, Jesus começa a falar sobre a cruz. Jesus disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Chama a multidão de novo. Chamou todo mundo de novo, veio os discípulos, veio a multidão, e Jesus começou a pregar diferente, agora de uma forma diferente. Ele dizia assim, ei, quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Quer pão? Toma o pão, mas também toma a cruz. Quer uma porta de emprego? Pega a porta de emprego, mas também prega essa cruz. Não há evangelho sem cruz. Não há sentido ter bênçãos materiais. Não há sentido ter o pão e não ter a cruz. Não há sentido ter o melhor carro e não ter a cruz. Jesus começou a mudar a sua pregação, porque ele começou a selecionar. Eu quero ver quem é crente de verdade. Quem for vai me seguir. Quem não for, pode ir embora agora. Pode sair agora. Jesus mudou o seu discurso. E a gente, como igreja no século 21, o que te motiva a vir todos os dias para a igreja? Qual é a razão que levanta, que tira você da sua casa todo domingo para vir à casa do Senhor? É para ver o irmão? Apenas isso? Para bater umas fotos? Para vir cantar por obrigação? Não. Se for assim, nem venha. Jesus merece muito mais que isso. Jesus merece muito mais que isso. Será que a gente está dando para Ele o que Ele merece?
Nessa noite o Senhor manda te perguntar: ei, o que eu sou para vocês? O que eu sou para ti, pregador? O que eu sou para ti, irmã? O que eu sou para ti, cantor? O que eu sou para ti, pastor? Para você que está aí, o que Cristo representa para você? Fica de pé nesse momento. Fica de pé. Em nome de Jesus eu queria pedir, coloque a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu peito, feche os seus olhos e vamos orar a Deus agora, clamando para Ele. Clamando para Ele entrar na nossa vida, para Ele mudar o nosso pensamento. Vamos parar para pensar como nós estamos enxergando a Cristo. Será que nós estamos limitando Ele apenas à nossa necessidade, ao nosso desejo? Senhor, nessa noite, Deus, a Tua palavra, Deus, está sendo pregada, Jesus. E aqui, Deus, está a Tua igreja, Senhor. E nós queremos, Deus, declarar que a igreja aqui, Deus, da Santa Cruz, ela te serve não por interesse, não em busca apenas, Senhor, de bens materiais, não. Mas nós te buscamos, nós intercedemos, nós clamamos, porque um dia o Senhor morreu por nós. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos a Ti, Jesus. Nessa noite, se tiver alguém no nosso meio que precise de oração, que careça de oração, e que Deus tem falado ao teu coração, e que a palavra de Deus tem falado ao teu coração, levante a sua mão. Levante a sua mão se você precisa de oração. Se você quer uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, levante sua mão, vamos orar. Pai, onde houver uma mão levantada agora, Jesus, onde houver, Senhor, uma mão agora levantada, Jesus, Senhor, entra, Deus, nessa vida, nessa causa, Pai. Toca, Senhor, refaz, Deus, restaura, porque nós não queremos estar aqui, Deus, com outra intenção que não for te servir e te adorar. Nós queremos te conhecer como o Senhor é. Nós queremos te enxergar como o Senhor é. E o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é príncipe da paz, Pai da eternidade, conselheiro maravilhoso. Traz a Tua presença, Senhor, para o nosso meio. Espírito Santo de Deus, sopra nessa noite. Transforma, Deus, os corações. Muda pensamentos nessa noite, Deus. Entra, Jesus, onde precisa, Senhor, ser mudado. Escute. A pergunta de Jesus, muito diferente da nossa, como eu disse. Jesus estava preocupado em como o povo via Ele, o que Jesus era para aquelas pessoas. Jesus não quer ser, meu irmão, apenas algo para te dar prazer. Jesus não quer ser apenas a tua necessidade. Talvez aqui tem muitas pessoas que estão passando por tanta coisa, tantos problemas, que só Deus sabe como está o teu coração, como estão os problemas da tua vida, como está o mais íntimo. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E talvez você esteja tão preocupado de querer resolver, que você prioriza mais a tua solução do que o próprio Deus. Da mesma forma como Jesus tentou mudar a visão daquele povo com o pão, Ele fez com a mulher do poço. A mulher queria água, muita água. Jesus foi lá e mudou a visão dela, disse assim: olha, eu sou mais importante que a água. Da mesma forma, Jesus é mais importante que o pão. Jesus é mais importante que o teu emprego. Jesus é mais importante que tudo que você possa conquistar nessa vida. Então eu queria fazer um convite. Se você que está aí precisando de um milagre, aqui é um ato profético que eu estou dizendo.
Você que está precisando de um milagre, antes do milagre chegar, Jesus precisa chegar primeiro, porque o milagre nunca vem se Cristo não tiver. Mas se Cristo estiver na frente, o milagre chega. Se você quer receber o milagre ou aceitar a Cristo, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que à medida da tua fé, o teu milagre vai chegar. É só para quem crê. Isso é para quem crê, para quem acredita, para quem acredita que Deus pode fazer a diferença. Eu não vou insistir. Eu sei que tem pessoas que precisam. Eu sei que tem pessoas que Deus tem falado. Que Deus... Temos uma irmã. Mais alguém? Pode vir. Nós vamos orar por ela. Cristo é o centro de todas as outras bênçãos, de todos os outros milagres. Cristo tem que estar primeiro, porque depois as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor intervém, o Senhor entra, o Senhor restaura, o Senhor tem ouvido as tuas lágrimas, o Senhor conhece o teu coração, mulher, e o Senhor manda te dizer que é Ele que tem cuidado, que só vai até onde Ele quer, só vai até onde Ele permite. Quando não vai mais é porque Ele não deixa. Ele restaura, Ele entra, Ele intervém e Ele cuida, diz o Senhor. Deus, abençoa, Senhor, essas vidas que aqui estão, Jesus. Eu não sei, Deus, a necessidade, Pai, mas elas estão aqui reconhecendo, Senhor, que o Senhor é mais importante que tudo na vida delas. Então, Deus, faz o milagre, Jesus. Faz o milagre, porque em Ti não há variação nenhuma. Em Ti, Deus, há milagre. Em Ti há resposta. Em Ti há cura. Então eu ministro a cura. Eu ministro a porta aberta. Eu ministro o milagre. Eu ministro a Tua presença no lar e na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, meu irmão. Receba na tua vida, na tua família, o toque do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado no silêncio. Deus tem trabalhado, meus irmãos. Fique certo que Jesus, Ele não é homem para mentir, não é homem para voltar atrás da sua palavra. Ele sabe melhor do que a gente tudo que nós precisamos. Que Deus abençoe. Receba a vitória de vocês. E Cristo acima de todas as coisas. O Evangelho tem que ter cruz. Tem que ter cruz. Depois as outras coisas vêm. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.